Olá, galerinha do sexto ano. Nessa aula de número 50, a Pro vai fazer uma revisão para a prova bimestral da semana que vem, tá bom? Do terceiro bimestre. Nesse primeiro slide tem um resuminho de tudo que a gente aprendeu sobre fração. Então, nós aprendemos que a parte de cima da nossa fração, esta letra A aqui, ó, ela é chamada de numerador, e a letra B, que está representando aqui, ó, é o denominador, né? Isso já deu para ficar bem claro para vocês. Nós tínhamos fração própria, quando o numerador é menor que o denominador, por exemplo, 5/6. A fração imprópria, quando o numerador ele é maior que o denominador. E a fração aparente, quando eu posso dividir a minha fração e eu chego ao resultado, por exemplo, aqui de 2 inteiros. Então, a fração aparente, quando eu efetuo a divisão, ela transforma-se em número inteiro. Nós temos o número misto, que ela é formado por um número inteiro mais uma fração, nesse caso, 1 inteiro e 2/4. Transformando o número misto em fração imprópria, a gente faz 3 vezes 4 mais 2, aquela regrinha que a Pro ensinou no chat. Transformando uma fração imprópria em número misto, eu divido essa fração. Então, por exemplo, 6/4, eu divido 6 por 4. Vai dar 1 inteiro e sobra resto 2. Então, é 1 inteiro e 2/4. 6/4 é a mesma coisa que 1 inteiro e 2/4. Aqui eu tenho um outro resumo sobre operações com frações, que é o objetivo da nossa avaliação bimestral. Então, na adição e na subtração, quando nós temos denominadores iguais, a gente pode somar ou subtrair os numeradores. Então, aqui eu faço 2 mais 1, que vai dar 3. Aqui eu faço 4 menos 6, que vai dar menos 2/7. Vocês ainda não viram, fração negativa, mas no sétimo ano vocês verão, tá? Esse exemplo eu peguei pronto da internet, por isso que aqui já fala em fração negativa. Na adição e na subtração de fração com denominadores diferentes, a gente tem que tirar o MMC entre os denominadores. No caso, entre 5 e 3, temos aqui o 15. Achei o MMC, eu faço 15 dividido por 5 vezes 2. A mesma coisa aqui, 15 dividido por 3 vezes 1. O resultado, né, vezes o 1. Então, aqui deu 6, aqui deu 5, deu 11/15. Aqui a mesma coisa, entre 4 e 6, o denominador é 12, eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, tudo bem? Agora, multiplicação de frações. A multiplicação de fração, eu multiplico reto. Então, é 2 vezes 2, 9 vezes 3. Aqui também está trabalhando com número negativo, mas não se assustem. No sétimo ano, nós vamos ver isso. Divisão de fração. Eu tenho que manter a primeira fração e inverter a segunda. Então, mantenho 4/3 como está, inverto a fração 2/5. O 2 vai para cima, o 5 vai para baixo. Na potenciação de frações, eu não preciso me assustar, eu vou usar a potência na base 2 e vou usar a potência na base 3. Então, 2/3 sobre 3/3. 2/3 é 8, 3/3 é 27. A mesma coisa aqui com 1/4. Radiciação de frações. A raiz de uma fração ela é obtida quando eu extraio a raiz quadrada do número que está em cima, que é o numerador, e extraio também a raiz quadrada do número que está embaixo, que é o denominador. Então, olha lá, a raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 25 é 5, então a raiz quadrada de 16, 25/, é 4/5. Não tem segredo, né, galerinha? Agora vamos a alguns
exercícios que a gente vai fazer uma revisão dos exercícios do livro. Aqui é só para relembrar uma regrinha, que quando eu tenho uma soma de um número inteiro ou com uma fração, o único número que eu posso colocar aqui embaixo é o 1, porque o 1 é elemento neutro na multiplicação e na divisão. Então, 2 dividido por 1 é o próprio 2, não alterou aqui o meu número. Então, toda vez que vocês não tiverem o denominador, o único número que vocês podem colocar é o número 1. Agora, entre 1 e 5, o MMC é 5. Agora, 5 dividido por 1 dá 5. Vezes 2, 10. 5 dividido por 5 dá 1. Vezes 3, 3. Agora, aqui, ó, nós estamos no mesmo denominador. Eu posso somar os numeradores, deu 13 quintos. Aqui é uma soma de frações e pede para você simplificar o resultado sempre que possível. Simplificação de fração, eu divido o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, vamos ver se é possível. Aqui, entre 6 e 3, os denominadores são diferentes. Eu vou fazer o MMC e vai dar 6. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 1 é 1. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. 1 mais 4 é 5. 5 sextos não tem como simplificar, então eu paro por aqui. Nesse outro exemplo, também, ó, 2 e 3, o MMC é 6. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, vai dar 3 e aqui 4. Somando dá 7 sextos, também não dá para simplificar essa fração. No exercício 3, nós temos 2 terços menos meio e também pede para simplificar. Porém, o resultado é 1 sexto e não dá para simplificar, galerinha. Já está na forma irredutível. Na letra B, MMC entre 8 e 9 é 72. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Deu aqui 45, aqui 40. 5/72 também não dá para simplificar. Agora, olha essa operação aqui, ó. Eu tenho dois números mistos e eu tenho que fazer 2 inteiros e 5 sextos menos 1 inteiro e meio. Nesse caso, galera, eu não consigo trabalhar com fração assim, ó, com número misto misturado com fração. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou transformar esse número misto em fração imprópria. Então, eu faço 6 vezes 2, que é 12, mais 5, 17 sextos. Também vou transformar um inteiro em meio. Então, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3 meios. Agora, eu tenho denominadores diferentes. O MMC entre 6 e 2 é o próprio 6. 6 dividido por 6 dá 1, vezes 17, 17. 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 3, 9. Agora, o denominador estão iguais. Eu posso subtrair os numeradores. 17 menos 9 vai dar 8 sextos. 8 sextos, os dois números são pares. Eu posso dividir por 2. Então, eu vou simplificar. Isto é simplificar. 8 dividido por 2 dá 4. 6 dividido por 2, porque é o mesmo número que eu dividi em cima, dá 3. Agora, um probleminha aqui para a gente entender um pouquinho sobre ele. Uma costureira precisou usar 2 terços de metros de tecido durante a realização do seu trabalho. Percebeu que seria necessário mais 1/4 de tecido, sendo esta quantidade suficiente para concluir o seu trabalho. Neste caso, a quantidade total de tecido usado foi correspondente a... Então, galera, eu tenho que somar os 2 terços em metros mais 1/4 em metro. Então, somando aqui, ó, 2 terços mais 1/4. MMC entre 13 e 4 é 12. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 2, 8. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3.
Aqui está no mesmo denominador, então eu posso somar 8 mais 3 dá 11 dozeavos. Portanto, ela usou 11 dozeavos metros do tecido, alternativa E. Próximo exercício agora é de multiplicação. A multiplicação eu faço reto, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 2 vezes 3 é 6. 7 vezes 5, 35. A mesma coisa aqui na letra B. 4 vezes 1 é 4. 11 vezes 3, 33. No nosso livro, nós vimos que nós podemos simplificar na multiplicação na diagonal. Isso a Pro falou bastante no chat. Então, ó, se eu olhar aqui, 7 e 3 não posso simplificar nessa diagonal, os dois são primos. 2 e 5 eu também não posso simplificar nessa diagonal, por isso que foi multiplicado reto. A mesma coisa acontece aqui no exemplo B. Agora, vamos notar esse outro exercício que a Pro colocou para vocês. Eu tenho que multiplicar 25 quatorzeavos vezes 9, 35, vezes 7 terços. Para isso, galera, eu tenho que multiplicar 25 vezes 9 vezes 7 e depois 14 vezes 35 e o resultado ainda vezes 3. Essa multiplicação dos numeradores vai dar 1575. Essa multiplicação aqui, ó, dos denominadores vai dar 1470. Depois que eu fiz tudo isso, ele ainda quer na fração irredutível. Então, nós teríamos que simplificar essa fração. Essa fração, os dois números, eles são múltiplos de 105. Então, o maior múltiplo comum que eu tenho entre eles dois é 105. Eu vou dividir em cima por 105, embaixo por 105. Tá aqui, ó. Então, deu 15 quatorzeavos. Veja como é difícil fazer desta maneira. Agora, aqui do lado é o mesmo exercício e nós vamos simplificar na diagonal. Então, vamos lá. Se eu olhar essa diagonal aqui, ó, 25 e 35, eu posso simplificar por 5. Então, 35 dividido por 5 é 7, que está aqui, e 25 dividido por 5 é 5, que ele colocou aqui pequenininho. Agora, vamos olhar outra diagonal, do 9 e do 3, essa daqui, ó. Vamos dividir 9 por 3 dá 3, 3 por 3 vai dar 1. Agora, o que sobrou? Sobrou esse número aqui, ó, o 14 e o 7. Vamos simplificar aqui, ó. Posso simplificar na diagonal esse com esse. Então, 14 dividiu por 7 deu 2 e 7 dividiu por 7 deu 1. Olha que beleza. Agora eu faço 5 vezes 3 dá 15, vezes 1, 15. 2 vezes 7, 14, vezes 1, 14. Deu o mesmo resultado que deu aqui, ó. E não foi muito mais fácil fazer essa conta do que essa daqui? Então, a simplificação na diagonal, ela nos ajuda muito, tá bom? Sempre que possível, é melhor usá-la do que simplificar no final. Agora, alguns exemplos de divisão. Então, nós temos 3 quintos dividido por 2, 2 inteiros. Para isso, eu vou imaginar que eu tenho 1 aqui embaixo. Então, eu vou conservar a primeira fração, 3 quintos, e inverter a segunda para multiplicar. Então, vezes, o 1 vai para cima e o 2 veio para baixo. Agora, eu multiplico reto. 1 vezes 3, 3. 5 vezes 2, 10. Nas diagonais aqui não dá para simplificar, tá, galera? Por isso que não foi feita a simplificação. Na letra B, a mesma coisa. 9 sobre 1, inverteu a segunda. A primeira conservou igual. A segunda fração, o 8 foi para cima, o 5 veio para baixo e agora eu multiplico. 9 vezes 8, 72. 1 vezes 5, 5. Aqui também não dava para simplificar na diagonal. Exercício 7. Resolva as divisões entre frações e lembre-se que na multiplicação pode-se fazer uso na simplificação antes de multiplicar.
Então, vamos lá. 3/5 conserva 3/5 iguais, vezes o inverso dessa fração, que era 6/7, foi para 7/6. Nessa diagonal, eu posso simplificar. Divide por 3 dá 1, divide por 3 dá 2. Nessa diagonal, não consigo simplificar. 1 vezes 7, 7. 5 vezes 2, 10. Aqui nós temos alguns exemplos de expressões numéricas com fração. No livro de vocês tem algumas muito complicadas. A Pro colocou as mais simples, tá bom? Parecidas com as que vão cair em prova. Então, vamos lá. Temos 2/3 mais meio vezes 3/5. Temos uma ordem de operações a seguir. Quando eu tenho multiplicação, primeiro eu faço a multiplicação. Então, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 5, 10. Copiou aqui os 2/3, ó, e foi feita primeiro a multiplicação. Agora, 2/3 mais 3/10, eu tenho que achar o MMC entre 13 e 10, que é 30. 30 divide por 3 dá 10, vezes 2, 20. 30 divide por 10 dá 3, vezes 3, 9. 20 mais 9, 29 30avos. Exercício B, 8/9 menos 1/3 mais 1/6. Agora eu tenho parênteses, então eu preciso resolver primeiro o que está dentro do meu parênteses. Copio 8/9 menos MMC entre 13 e 6 é o próprio 6. Quando eles são múltiplos, eu pego sempre o maior. Então, 6 divide por 3 dá 2, vezes 1, 2. 6 dividido por 6 dá 1, vezes 1, 1. Agora, eu vou fazer a soma aqui, ó. 2 mais 1 vai dar 3/6. Ele apenas copiou o primeiro aqui, a primeira fração. Agora, MMC novamente, entre 9 e 6. Aqui não tem jeito, tem que fazer o MMC. Entre 9 e 6, o MMC é 18. 18 dividido por 9 é 2, vezes 8, 16. 18 dividido por 6 é 3, vezes 3, 9. 16 menos 9 dá 7, 18avos. Então, nas expressões, se atentem apenas à ordem das expressões. Quando eu tiver parênteses, colchetes e chaves, primeiro eu faço parênteses, depois o colchetes, depois as chaves. E quando eu não tiver, a ordem é potenciação e radiciação faço primeiro, multiplicação e divisão depois, soma e subtração depois. Aqui nós temos um exercício com potenciação. É 1/3, é uma fração elevada a uma potência 2. Então, eu faço o 1 ao quadrado e o 3 ao quadrado, não tem segredo. Então, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. A mesma coisa aqui, ó. Então, quando eu tenho a potência, esse expoente, ele fala quantas vezes eu vou multiplicar o número da base. Então, ó, 3/4. Eu vou fazer 3 ao quadrado e 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Aqui um exercício com raiz quadrada. Raiz quadrada de 16/81avos. Eu tiro a raiz do numerador, eu tiro a raiz do denominador. Raiz de 16 é 4, raiz de 81 é 9. Então, a raiz quadrada de 16/81 é 4/9. Raiz de 121, 25avos. Raiz de 121 é 11, raiz de 25 é 5. Raiz quadrada de 16/49avos. Raiz de 16 é 4, raiz de 49 é 7. Exercício número 6 é uma expressão numérica que agora já envolve radiciação. Então, vamos entender o que a gente tem que fazer aqui. Dentro da minha raiz quadrada, eu tenho ainda uma operação de soma. Para extrair a raiz quadrada, eu primeiro preciso resolver essa soma, beleza? Então, vamos lá. É meio, você copia o meio. MMC entre 9 e 3 vai dar 9.
Então, 9 dividido por 9 dá 1 vezes 1, 1. 9 dividido por 3 dá 3 vezes 3 vezes 1, 3. Agora que eu tenho denominadores iguais aqui dentro da minha raiz, eu posso somar os numeradores. Então, eu faço 1 mais 3, que dá 4. Então, ó, ficou meio mais raiz de 4 nonos. Agora, eu tenho, pela ordem das minhas expressões numéricas, eu tenho que resolver primeiro a radiciação. Então, a raiz de 4 é 2, a raiz de 9 é 3. Sempre copiando esse primeiro aqui para resolver o que está depois. Agora, para fazer a soma, entre 2 e 3 eu preciso tirar o MMC. Os dois são primos, então eu faço 2 vezes 3, que é 6. 6 dividido por 2 vai dar 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3 dá 2 vezes 2, 4. Agora estão sobre o mesmo denominador, eu posso somar os numeradores. 3 mais 4 é 7. 7 sextos. Não é difícil a expressão, mas vocês precisam tomar muito cuidado com a ordem que se resolve, tá bom? Temos mais uma aula amanhã para tirar dúvidas, mas eu aconselho a vocês assistirem essa videoaula um pouquinho antes da prova, tipo assim, na segunda-feira. Nossa prova é na terça, tá bom? Beijos e bye bye.